2024 chegou, quanta coisa boa Deus tem para nós como igreja. E eu quero compartilhar com vocês, começando com essa pergunta: para onde vamos como igreja? Qual é a nossa visão? A Igreja Presbiteriana da SIC quer ser uma referência na proclamação do Evangelho, uma igreja criativa, dinâmica e discipuladora, formando líderes comprometidos e maduros para servir e influenciar. Pois a nossa missão como igreja é glorificar a Deus, anunciar o Evangelho e conectar pessoas a Jesus. Primeiramente, respondendo esta pergunta, para onde vamos? Eu quero trazer esta imagem, que é baseada nos escritos de Will Mancini no livro Futuri Church, falando sobre a igreja como uma casa de 2 andares. Ele usa esta imagem para falar de 4 razões pelas quais as pessoas se apegam a uma igreja, ou seja, quando elas entram em nossa igreja, o que as atrai? Nós recebemos pessoas, frequentadores, membros, pessoas que se tornam discípulos de Jesus e não devemos nos contentar em deixar essas pessoas somente no primeiro andar desta igreja. Nós estamos usando aqui uma imagem para tratarmos a respeito disso, para que o nosso entendimento se amplie a respeito do propósito da igreja e o processo que nos levará, nos conduzirá a alcançar a nossa visão. Porque no primeiro andar, nós temos as 4 razões pelas quais as pessoas podem se apegar a uma determinada igreja. Elas podem vir porque estão conectadas emocionalmente a uma personalidade em particular, por sua incrível habilidade de comunicação, e até dei um exemplo disso. Imagina um pastor como Hernandes Dias Lopes, um grande pastor e pregador, e agora ele vai ser o pastor da Igreja Presbiteriana da SIC. Imagina o que vai acontecer nos próximos domingos. A igreja vai começar a lotar de gente, porque ele é uma grande personalidade, um grande homem de Deus. Muitas pessoas virão, o espaço físico vai ficar até pequeno, mas se elas vêm somente por causa de uma personalidade, logo que essa personalidade mudar ou se for, essas pessoas não permanecerão ali. Ou se essas pessoas vêm somente por causa dos programas legais que essa igreja proporciona, se essa igreja proporciona bons programas para mim, para os meus filhos, para a minha família, eu estou lá. Mas a partir do momento em que essa igreja já não proporciona tantos programas bons assim, ou o que eu imagino ser bom para mim, eu também não vou permanecer nessa igreja. Uma terceira razão colocada pelas quais as pessoas podem se apegar a uma determinada igreja é porque ali ela encontrou pessoas muito legais, amigas, pessoas pelas quais ela se conecta, e isso é muito bom. Eu gosto de estar perto de pessoas assim, mas se ela ter como base ou sustentação dela estar ali somente por causa dessas pessoas, quando essas pessoas partirem por uma razão legítima ou não, o que acontece é que elas também partirão, pois não entenderam o real propósito de ser igreja, o porquê Deus as chamou para estarem ali. Uma quarta razão que de repente atrai pessoas para a igreja é a sua estrutura física, o conforto que ela traz, porque as pessoas acharam o prédio bonito, confortável. É claro, a nossa igreja está trabalhando para proporcionar cada vez mais conforto para todos aqueles que a frequentam. Mas se alguém vem simplesmente por causa do conforto de um prédio, ou devido à localização conveniente, ou à beleza arquitetônica dele, ou porque é um local gostoso de se estar, um ar-condicionado, um bom estacionamento, com certeza essa pessoa, se ela não entender o real propósito de tudo isso, ela também não permanecerá ali, se alguma mudança precisar acontecer. Se não conseguirmos conduzir esta pessoa, as pessoas que virão à nossa igreja para o segundo andar deste prédio, pois nós não queremos que elas fiquem somente no primeiro andar, mas que elas subam também ao segundo andar, onde elas vão entender o real propósito de estar ali, a missão a qual Deus confiou a elas, a razão de estarem ali, desenvolvendo seus dons, seus talentos, porque existe uma causa maior. Elas entenderam o propósito e elas não estão na igreja somente por causa de uma grande personalidade, ou somente pelos bons programas, ou simplesmente pelas amizades legais que ela ganhou lá, ou da beleza arquitetônica aconchegante de um prédio de igreja. Isso não vai ser a razão maior delas permanecerem ali, mas sim porque ela entendeu o real propósito que Deus tem para a vida dela. Esta é uma imagem que traz para a gente essa verdade e nós precisamos refletir sobre ela, pois o verdadeiro tamanho de uma igreja encontra-se no andar de cima, não no andar de baixo. Por mais que exista o andar de baixo,
O amadurecimento provém de transitar também no andar de cima, onde as pessoas, entendendo o real propósito, a causa maior de estarem ali, elas vão permanecer. É por isso que nós temos ressaltado que a visão da igreja é ser uma referência na proclamação do Evangelho, uma igreja criativa, dinâmica e discipuladora, formando líderes comprometidos e maduros para servir e influenciar. Esse é o nosso alvo. Nós queremos ser conhecidos como uma referência no anúncio do Evangelho, as boas novas da salvação. E pensando nisso, pensando num processo contínuo de treinamento para capacitar pessoas, desenvolver uma cultura de discipulado e que essas pessoas se desenvolvam como líderes, para isso, nós vamos trabalhar este ano em cima de 4 pilares. 2 programações que acontecerão aos domingos, de forma semanal, a nossa escola bíblica, o nosso culto de adoração, como também 2 programações que funcionarão durante a semana. Os nossos grupos pequenos nas casas e academia ministerial, que acontecerá a cada 2 semanas, ou seja, de forma quinzenal. O que vem ser estes 4 momentos? Qual a importância desses 4 momentos? Primeiramente, fortalecendo nossos cultos dominicais, que é o encontro de adoração e ensino do povo de Deus. Que este ano possamos ser mais participativos, trazendo visitantes, tornando esse dia, o dia do Senhor, um dia muito especial, preparado para nos dedicarmos a Ele. São nossos encontros de adoração, reflexão, com canções, hinos, orações, a palavra de Deus sendo pregada e aplicada na nossa vida, onde ministramos também o batismo, a santa ceia do Senhor. Um outro momento é a escola bíblica, que precisamos ter uma definição clara em nossa mente sobre o que vem a ser uma escola bíblica, para não confundirmos esse momento com o grupo pequeno, que vai acontecer durante a semana. Atualmente, os nossos encontros pelas manhãs de domingo, às 10 horas, têm funcionado mais como um culto do que como uma escola bíblica, pela necessidade atual que estamos vivendo. Mas esse ano, 2024, vamos ter algumas mudanças para desenvolver uma escola bíblica forte, eficiente e até com um certificado de conclusão de curso, de estudo, no semestre ou no ano letivo. E já estamos trabalhando no currículo para este ano 2024. Novas classes e professores. O que é uma escola bíblica? A escola bíblica é uma atividade educacional da igreja para proporcionar e aprofundar o conhecimento teológico e bíblico e como aplicar esse ensinamento no dia a dia. É uma atividade educacional da igreja onde as pessoas vão aprofundar mais o seu conhecimento da palavra de Deus, com professores capacitados que têm um certo conhecimento teológico, bíblico, confessional, pois somos uma igreja reformada, para que com eficácia ensine e oriente aos alunos. A escola bíblica vai ser o momento em que o cristão, o membro, o frequentador da igreja vai ampliar sua visão da palavra de Deus. Um terceiro momento é os pequenos grupos, que são os encontros informais realizados nas casas dos membros, com o objetivo de promover uma comunhão mais próxima. E o líder do pequeno grupo, em cima do tema específico, baseado nas mensagens de domingo, vai envolver os participantes em torno do tema da semana, conduzindo as perguntas, estimulando a edificação. E é neste momento que acontece um maior compartilhamento entre as pessoas. Os grupos pequenos é um espaço em que o frequentador, o membro, de forma mais informal, estão juntos, é onde podem orar uns pelos outros e receberem o apoio fraternal. Os grupos pequenos, ele é o espaço para desenvolver os dons, os talentos, pois aquele que de repente tem uma habilidade musical, ele até mesmo pode conduzir as canções que serão cantadas ali. Eu posso dizer com convicção que os grupos pequenos é um dos momentos mais ricos e indispensáveis para o crescimento de toda a igreja. E em quarto lugar, algo que nós vamos estar colocando em prática neste ano 2024 é a academia ministerial, que tem por objetivo capacitar e equipar líderes para desempenhar de modo eficaz seus dons, alinhados com a visão e a missão da igreja, recebendo instruções práticas sobre liderança, aconselhamento bíblico, estratégias de crescimento da igreja e outros temas relevantes, promovendo o serviço, o comprometimento, o desenvolvimento espiritual e a eficácia na condução dos ministérios da igreja local. Ao investirmos na formação de líderes, estaremos construindo alicerces sólidos para o presente e o futuro de nossa igreja,
pois sabemos que líderes bem preparados trazem um impacto mais duradouro, conduzindo os ministérios da igreja com excelência, sendo modelos inspiradores para todos. Ao participar da academia ministerial, nós estaremos fortalecendo não apenas a estrutura da igreja, mas também cultivando um ambiente de crescimento espiritual para todos. Amados, somos uma igreja missional, evangelizadora. Deus nos chamou para pregar o evangelho e sabemos que muitas pessoas serão alcançadas por meio de nós. Faça parte desse time de trabalhadores da seara do Senhor. Os campos já estão prontos para a colheita. Como disse Jesus, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Nós rogamos a Deus por mais trabalhadores e Ele quer nos abençoar. E o que nós precisamos é nos preparar para receber as suas bênçãos, dispondo-nos a Ele, dizendo: eis-me aqui, Senhor. Como diz Isaías 60, verso 1, dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Que Deus te abençoe.